Meu primo que mora no Rio também entrou, Lucas. Falou que eu sou o mais bonito aqui, ó. Não, se eu soubesse, eu tinha chamado meu fã-clube também para participar. Mas olha, são 5:03. Acho que dá para a gente começar, né? Já dá. A gente está com Vamos, 30 participantes, vamos começar a respeitar o horário. Vamos seguir. vamos começar. Primeiramente, boa tarde a todo mundo que está participando, assistindo. Boa tarde ao Edu Correia, o Edu Oliveira. Acho que, primeiro me apresentando, meu nome é Lucas Areis, eu sou Head Comercial B2B na Orama e sócio. Para mim, receber o convite para ficar como moderador aqui é excelente. Acho que é um trabalho nobre num momento como esse que a gente vem vivendo aí, que estamos fisicamente distantes. Acho que é mais importante a gente estar próximo aos investidores, mesmo que seja através de uma live, mesmo através do que a tecnologia nos permite, né? Então, novamente apresentando, eu estou com o Edu Correia e o Edu Oliveira, sócios da Logos Capital. Acho que para a gente começar, pessoal, seria interessante se vocês pudessem explicar o que é a Logos, falar um pouco do propósito da empresa, falar um pouco da equipe, do currículo de vocês. Acho que seria um bom primeiro passo para a gente iniciar o papo. Legal, Lucas. Obrigado. Obrigado a todos que estão participando. A ideia aqui é falar um pouquinho da Logos e falar da importância de uma consultoria como a nossa nesse momento de pandemia. Pandemia que está nos colocando numa situação inusitada, novidade para todo mundo. Eu estou no mercado financeiro há muito tempo, décadas, na realidade, já passei por áreas de crédito, corporate banking, trading, derivativos e depois em wealth management, sempre cuidando tanto da operação quanto da alocação de recursos, de gestão. Em wealth management, a minha passagem inicial e talvez mais interessante foi quando eu fui convidado para operacionalizar o Banco UBS no Brasil. Eu fui CEO do banco e responsável por wealth management lá por vários anos. A ideia da Logos, a Logos é uma boutique de investimentos, uma consultoria, e a primeira coisa em que ela foi baseada e que ela coloca é a importância da consolidação de vários portfólios que um cliente tem e otimização desses portfólios. Essa é a base do nosso trabalho e assim que ela foi concebida. O Edu Correia é um dos sócios fundadores, um dos dois sócios fundadores, e talvez possa falar um pouco mais sobre o início da operação. Obrigado, Edu. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos que estão participando. Boa tarde. A ideia da Logos partiu de uma experiência de trabalho tanto do Holger, que é o outro sócio fundador, bem como a minha. Quer dizer, eu trabalhei em Banco Santander, sempre na área de investimentos, depois trabalhei no Banco Citibank, dando direcionamento também sobre investimentos e cenário econômico para a equipe de especialistas, e, por fim, eu também era o superintendente dos especialistas de investimento no Banco Safra. O que nós identificamos é um ponto que o Edu já colocou. Hoje, não só na crise, mas em qualquer situação, as pessoas recebem extratos de bancos, extratos de corretoras, e não têm a menor ideia da performance da carteira, como está de maneira consolidada. Não consegue ter clareza sobre quais investimentos fazem sentido estar num banco, estar numa corretora ou estar em mais bancos. Quer dizer, então a ideia aqui era trazer esta consolidação, ter uma visão ampla e, naturalmente, conseguir trabalhar dentro das estratégias de alocação uma retirada de sobreposições de estratégia. Porque, às vezes, a gente acha que está diversificado em 4, 5 bancos, várias corretoras, e não está. Você tem justamente uma limitação de visão das coisas, né? Então, a ideia aqui é trazer este apoio para os investidores e trazer justamente uma otimização de alocação dentro do contexto que se tem de investimentos no país. E não só no país, fora do país também. A gente trabalha com produtos onshore, com alocação onshore e offshore, fora do Brasil. Legal, Edu, acho que você tocou num ponto importante, acho que já dá um gancho aí para a nossa segunda pergunta, que é exatamente qual é efetivamente o
o papel e o trabalho de uma consultoria, né? A Logos como uma consultoria de investimentos, qual é a importância, qual é o efetivo trabalho que realiza com os clientes. E eu acho que um segundo tópico que gera muita dúvida é como que uma consultoria ela é remunerada, né? Como que se gera remuneração prestando esse serviço aos clientes. Legal, obrigado. Eu queria só aproveitar um minuto, assim, quem tiver eventualmente perguntas ao longo do que a gente vai colocando aqui, por favor, coloca aí no chat, tá? E a gente pode ir conversando sobre isso também. A ideia não é fazer uma palestra aqui, né? A gente pode interagir e serão muito bem-vindas aí quaisquer questionamentos. Sobre a sua pergunta especificamente, o Brasil, na realidade, está conceitualmente muito atrasado em relação aos Estados Unidos e Europa, com relação à assessoria de investimentos. Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, mais de 40% dos investidores já contam com assessoria independente. Um modelo diferente e que a gente considera um avanço, na realidade, em relação aos demais modelos. No Brasil, não tem 10% dos investidores atuando com esse tipo de consultoria. E o principal ponto de uma consultoria da Logos é isso que nós mencionamos, é fazer uma consolidação de todos os portfólios dos clientes, trazendo uma visão global, tanto daquilo que ele tem localmente no Brasil, quanto fora do Brasil, offshore. E a partir disso, e a partir de um sistema que foi criado dentro de casa, inicialmente aí, sendo sempre melhorado, tanto pelo Edu Correia quanto pelo Holger, fazer, então, a consolidação, análise de risco, aonde estão as posições, aonde existe mais risco de perda e, eventualmente, oportunidades de ganhos, e ajustando essa carteira a um perfil de risco do cliente. Nosso trabalho, na realidade, começa olhando para o cliente, individualmente, e determinando quais são os interesses e perfil de risco desse cliente. E, a partir daí, usando as nossas ferramentas, a gente passa a fazer uma otimização desse portfólio com as recomendações que a gente tira tanto da nossa visão de mercado, que nós fazemos internamente, os sócios discutem a situação de mercado o tempo todo, como com uma visão também externa, que a gente acha muito importante, e, nesse sentido, nós criamos um conselho consultivo para Logos. Esse conselho consultivo não tem nenhuma finalidade administrativa, nada, ele é apenas consultivo, e hoje 4 pessoas. O chair do conselho e economista é o Maurício Molan, foi economista-chefe do Santander vários anos, o Reinaldo Legrazi, que foi diretor de política monetária do Banco Central na gestão Temer, e antes disso ele era presidente da Bram, da Asset Management do Bradesco, e também pelo Ricardo Fuscaldi, doutor em risco, e que era responsável pelo risco da Asset Management do Santander, e finalmente pelo Thilo Manhart, que é uma pessoa muito experiente, e que foi a pessoa que trouxe a McKinsey para o Brasil, por exemplo, e foi presidente do Ultra durante vários anos. Hoje ele é conselheiro de diversas empresas, tanto no Brasil quanto internacionalmente. E aqui complementando, quer dizer, toda essa visão de estrutura e de equipe que o Edu colocou, o trabalho de consultoria passa por diversas coisas. A gente vai entrar aqui no tema da pandemia, e nesse momento de alta volatilidade, de grande turbulência, o que não faltam são ofertas feitas, sejam por bancos ou por diversos agentes de mercado. A gente tem que ter muita calma nesse momento, e um dos papéis da consultoria é justamente filtrar esse tipo de oferta. Você pode ser um advogado, um engenheiro, um médico, um empresário, seja lá o que for, você vai estar focado no seu trabalho, no dia a dia, né? E ainda mais agora numa pandemia, você também está preocupado com a questão da sua família, da saúde dos seus familiares, da saúde dos seus amigos. Então, tem tantas outras preocupações, enquanto você é bombardeado com uma série de informações, e que, querendo ou não, muitas, ou a maior parte delas, você tem que avaliar se faz sentido para a carteira. E tem um ponto importante aqui, Lucas, que você colocou, que é o seguinte: como é que é a remuneração da Logos? A Logos, ela cobra um FII, um percentual, em cima do volume que ela coordena aqui junto ao cliente, tá?
E qualquer movimentação que o cliente fizer não me traz benefício em termos de remuneração, porque eu cuido da carteira do cliente como um todo. Todas as orientações que um cliente recebe historicamente, como o Eduardo colocou, no modelo brasileiro versus um modelo europeu ou americano, que já é muito mais avançado, tem por trás um conflito de interesses. Né? Seja ele porque um banco pode colocar um spread numa operação, porque uma taxa de administração num fundo pode ser mais elevada. Então, essa história de eu tenho de graça num banco, ou eu tenho de graça num outro lugar, ela não tem um almoço grátis. Então, tem que ter um anteparo justamente para que não se tenha movimentações afobadas, desnecessárias nesse momento de crise. Então, nós fazemos justamente este papel de filtrar todas as propostas que são feitas, e o propósito da nossa remuneração é esse, que nós tenhamos justamente condições de brigar por melhores taxas para os investidores, que nós não temos um conflito de interesse, e a gente vai entrar depois também num tema em que temos acordos institucionais, em que os clientes logos, eles têm parte da taxa de administração dos fundos de volta na sua conta, ou seja, você tem descontos, digamos assim, em que os recursos são depositados de volta para a conta dos clientes, justamente com o propósito de não receber nada, receber única e exclusivamente do cliente e negociar única e exclusivamente as melhores condições para cada carteira. Legal. Quer complementar, Edu? Fica à vontade. Eu queria só fazer uma observação ainda. Como nós trabalhamos com consolidação dos investimentos dos clientes, quando um cliente nos contrata, ele não precisa necessariamente tirar os recursos de onde ele está. É óbvio que nós temos também referências sobre instituições, fazemos recomendações, mas a decisão final é sempre do cliente. Se ele quiser manter os investimentos onde ele tem, ou banco ou corretora, ele pode. Ou, eventualmente, nós fazemos recomendações de onde ele pode otimizar ainda mais os investimentos dele. Legal, e acho que vocês tocaram num ponto importante, assim, o brasileiro, o pouco contato que ele tem historicamente com investimento é através do contato, na maioria das vezes, com o banco, né? O gerente de banco indicando, ou até assessorias de investimento, onde se remuneram através dos rebates. E aí, desculpa se eu estou sendo repetitivo, mas eu acho que é um assunto importante para ficar claro ali para o investidor e clientes da Logos, a importância dessa isenção, né, na escolha dos investimentos. Como um consultor ele não pode se remunerar nessas movimentações, como o Edu Correia falou, como que vocês sentem essa aderência? A gente vê no mercado brasileiro, realmente as consultorias vêm crescendo bastante e a aderência por esse serviço vem crescendo bastante por parte dos clientes também. Mas como que vocês sentem ali, talvez lá do início de quando vocês começaram a Logos, como que era mais difícil a aceitação por parte dos clientes de um modelo onde, teoricamente, você paga por um serviço de consultoria que o banco, teoricamente, daria de graça, mas que a gente sabe que, através das movimentações e de spreads bancários, como o Edu falou, ela criava uma remuneração ali por fora, onde não tem almoço grátis, né? Aquela velha máxima que existe aqui no Brasil. Verdade. A questão, nós aqui na Logos Capital, e atuando como consultoria, nós não temos tido muita dificuldade de mostrar para as pessoas que nos procuram o benefício deles estarem pagando um FII efetivo para a consultoria. Não existe cultura disseminada no mercado aqui, dentre os investidores, e pagar é bom. Exatamente por conta disso. Quer dizer, muitas ofertas de assessoria vêm no sentido de, olha, eu não pago nada pela assessoria, quando na realidade ele está fazendo diversos pagamentos indiretos e não transparentes. Então, o nosso propósito também além de não ter viés nas recomendações, porque a gente não ganha nada a mais com as negociações que a gente faz no mercado, pelo contrário, a gente devolve isso sempre para o cliente. Então, o que nós nos propomos aí, dentro
dentro da nossa assessoria é fazer simplesmente essa cobrança e vamos tentar mudar um pouquinho essa cultura, que de fato, alguns anos atrás, quando a Logos começou, era mais difícil, até o tempo que eu estou com a Logos, que é um pouco mais humano, já senti diferença em termos de receptividade dessa cobrança efetiva. Eu queria aproveitar aqui, Edu, só fazer um gancho, aproveitar que a gente fez justamente a abertura para que fossem feitas perguntas. O Matheus Siqueira, ele perguntou qual é a nossa visão de curto e médio prazo para o mercado imobiliário. A gente tem estressado muito isso em função também, obviamente, da pandemia. Eu gostaria que você se pudesse aprofundar um pouquinho para trazer a nossa visão sobre isso. O mercado imobiliário é um mercado sempre, aqui no Brasil, tradicionalmente considerado muito sólido, no sentido em que ele é um mercado de tijolo, né? Mas o mercado financeiro, que sempre se antecipa a essas ideias e movimentos de mercado, expandiu um pouco a possibilidade de você ser dono de um pedaço do tijolo, sendo também dono de papéis que são donos de tijolo, de pedaços de tijolos. Então, tem fundos de investimento imobiliários das mais diversas modalidades, e o que nós acreditamos é que aqueles fundos onde os gestores estão muito próximos do mercado imobiliário e conhecem a fundo qual é a dinâmica desse mercado e para onde ele deve se direcionar daqui para frente, esses fundos são bastante interessantes ainda. Por outro lado, a gente tem que as incertezas que estão sendo criadas no mercado pela pandemia. E essas incertezas são muito grandes e em diversos setores. Então, como o mercado imobiliário vai ficar exatamente pós-pandemia? Nós não somos especialistas em mercado imobiliário, mas eu acredito que o nível de incerteza é bastante grande. E, exceto aqueles que têm um nível de segurança em termos de retorno bastante firme, em termos de contratos de aluguéis, de prazo ou outras, a gente acha que existe um nível de incerteza ainda bastante grande nesse mercado. Legal, acho que a gente acabou até antecipando um pouco já o papo, que eu acho que o grande motivo da live, a preocupação dos investidores principal, realmente é em relação aos impactos que a pandemia pode causar, né? O mercado imobiliário é um dos mercados, mas aproveitando já o gancho para fazer a próxima pergunta, como que vocês veem o impacto da pandemia? Eu acho que ainda é muito nebuloso tudo, mas se vocês conseguissem passar um pouco da visão da Logos, né, de como que vocês enxergam esse cenário e como que os investidores devem pensar ou repensar os seus investimentos nesse momento de incerteza. Olha, eu, por estar há muito tempo no mercado, eu passei por diversas crises. A primeira que eu peguei no começo da minha carreira foi a crise da dívida externa latino-americana, em 1982, 83, quando o México, Brasil e Argentina quebraram em termos de seus pagamentos internacionais, quebraram, e isso causou problemas seríssimos e mais de 10 anos para serem acertados. Mas depois dessa crise, eu também passei pelo mini crash da Bolsa de Nova York em 87, a crise da Ásia em 97, crise da Rússia em 98, crise do .com em 2001, e finalmente a crise aí da quebra da Lehman e dos subprimes em 2008, 2009. O que eu sinto hoje é que o que a gente está vivendo não tem nada a ver com nenhuma dessas crises. Todas essas crises tinham um lugar muito claramente identificado dentro do mercado e é o que precisava ser atacado. Existia, particularmente na última crise aí da subprime, um norte claro, que era encontrar uma referência de preço para os ativos todos que os bancos, corretoras e investidores tinham. Foi essa grande perda que trouxe para o mercado financeiro 2008, 2009. E oportunidades, claro, que toda crise também traz oportunidades. O que acontece hoje é que não existe um norte nem em relação ao que precisa se saber. Nós sabemos quanto tempo vai durar a quarentena no estado de São Paulo já foi adiada por 2 vezes, por exemplo, nós não sabemos quando isso vai acabar, nós não sabemos como o nível de desemprego, que está crescendo muito aqui, nos Estados Unidos já tem quase 50 milhões de solicitações de seguro-desemprego, quer dizer, lá o mercado de trabalho é mais flexível, mas de qualquer maneira é uma referência para o mundo.
e como vão ser tratados os desempregados e os problemas que vão ser gerados a partir da volta da economia. O que a gente tem visto, os primeiros sinais de retomada, são que a retomada vai ser muito lenta e, consequentemente, não dá para se apostar em alguma coisa que a fortuna num momento qualquer. O que nós temos recomendado para os investidores, nossos clientes e aqueles que nos procuram, nesse momento, manter muita calma, avaliar tudo que pode impactar um determinado investimento e, particularmente no mercado de ações, manter as posições que eles estão investidos hoje. E muita calma analisando antes de sair comprando e vendendo ativos, inclusive porque existe um custo de transação ao comprar e vender. Então, você sai num determinado momento de uma posição, esse risco, esse ativo começa a se valorizar, a chance de você perder essa valorização, que historicamente tem acontecido de maneira acentuada em dias específicos, né, essa chance é muito grande. Então, de novo, recomendação é se manter as posições, avaliar a estrutura antes de tomar qualquer decisão. Novamente, existem muitos milagreiros por aí, né? Então, ninguém vai no momento de crise. Nossa recomendação não é virar e falar, olha, tenho aqui um caminho para seguir, eu vou ficar rico e resolver minha vida. Não é por aí. A gente trabalha com uma carteira bem estruturada e nós daremos exemplos aqui rapidamente sobre como isso pode trazer benefícios ao longo do tempo. Então, o que o Eduardo colocou, quem está posicionado hoje em renda variável, não faz sentido você sair por alguns motivos, né? Um deles, por exemplo, se sai em uma semana que uma vacina foi encontrada, se tem a eficácia de um remédio que, de fato, resolve o tema de, pelo menos, curar as pessoas que estão infectadas. Você tem um movimento de mercado que, se você sair, você perde, né? O Brasil, quer dizer, a Bolsa Local, no dia 23 de março e 24 de março, ela teve um ganho acumulado em 2 dias de 18%. A pessoa que saiu assustada deixou de pegar esse movimento. Então, manter as alocações dessa maneira, como nós colocamos, faz total sentido e, justamente, aumentar no momento, o horizonte ainda está muito nebuloso. Não faz hoje muito sentido você ampliar, aumentar a sua alocação, principalmente porque as notícias e as questões que saem, tanto em relação à pandemia, você não sabe justamente se pode ter uma segunda onda, uma terceira onda de contágio, de contaminação, em que naturalmente pode trazer mais impactos econômicos seguintes a isso, né? Até aproveitando, pessoal, a gente teve uma pergunta aqui do Rafael Carmo, já estou vendo que teve uma segunda agora, que é do L, que vai mais ou menos nessa linha, que é em relação à visão da Logos para juros, câmbio, e eu acho que dentro dos mercados o que mais se fala em relação à Bolsa, né? A gente vê aí recentemente uma queda bruta aí do Ibovespa, e muito se fala, até aqui em outros canais do YouTube, como alguns especialistas e muita gente querendo falar sobre esse cenário, falando que, teoricamente, estamos num período de ações baratas, né? E aí muita gente pergunta, será que esse é o momento de entrar em renda variável? E aí eu passo a pergunta para vocês, como que está a visão da Logos nesse momento em relação a juros, câmbio, e eu acho que o foco principal aqui em relação à Bolsa, ou não é o momento ainda de entrar? Bom, excelente ponto. Renda variável é sempre aquele ativo para o qual a gente olha quando a gente pensa em risco, né? Tradicionalmente é onde, olha, eu quero ter um portfólio com maior nível de risco e, consequentemente, com maior oportunidade de ganho. Então, eu vou investir em renda variável. Legal. Me parece que está havendo um consenso lá fora que o fundo do poço, tanto nos Estados Unidos como na Europa, já passou. Ou seja, seria um momento de começar a considerar determinados papéis ou índices para se voltar na Bolsa lá fora. É uma opinião que nós dividimos com muita cautela, porque localmente nós não temos essa certeza. O que nós vemos é que o mercado continua extremamente volátil, que as notícias e tudo que está acontecendo aqui
e nós temos que lutar com a pandemia e com inseguranças institucionais também, em última instância. A gente tem problemas políticos também, com os quais a gente está tendo que lidar em paralelo com a pandemia, que estão fazendo com que qualquer tipo de novidade, notícia boa ou ruim, afete a Bolsa com uma amplitude muito maior do que se costumava ver no passado. Ou seja, tem uma boa notícia, a Bolsa subia 2%, hoje está 6%. Notícia ruim, antes ela caía um pouco, agora cai 8%, 10%. Então, eu acho muito difícil a gente afirmar que chegou ao fundo do poço e que está na hora de voltar para o mercado de renda variável local. Mais uma vez, quem está investido, nossa recomendação é permaneça, mas não sei se está na hora de voltar. É claro que existem oportunidades, empresas específicas que a gente pode analisar e dizer, olha, essa empresa está muito barata, mas eventuais grandes variações, né, não é para isso que eu acho que um portfólio de médio e longo prazo deve se voltar. Você quer complementar? Não, pode seguir, pode seguir. Edu, você falou sobre bolsa, sobre juros, o que se tem de visão de mercado ainda é o corte da Selic. Já tem gente falando até em 0,75 amanhã sendo divulgado, a grande expectativa é de meio. Naturalmente, os juros futuros já caíram muito, você tem um movimento de queda de juros agora, e toda a curva de juros futuros tem caído muito. Então, tem gente que fala, é um momento de entrar em pré. Nós não consideramos entrar em pré, entrar em título público pré-fixado, em investimentos pré-fixados, porque justamente também em função da crise que se passa e também de sustos que podemos ter, tanto institucionais, políticos, econômicos, a taxa de juros pode estressar muito. E isso pode implicar em perdas significativas, né? O que a gente sempre fala assim, o pré-fixado não é fixo, ele sofre ajustes e sofre um impacto bastante forte na carteira, então entrar pré-fixado hoje não, tá? Então essa é uma visão que a gente traz em termos de investimentos para juros. E câmbio... Pode falar, Edu. Pode seguir. Então, em câmbio, a gente não vê uma queda em curto prazo, por alguns motivos, justamente vinculado à queda de juros no Brasil. Você deixa de ter a atratividade de um carrego de uma taxa de juros mais alta para o investidor estrangeiro. Tem a questão do risco, então tem muita gente que sai de mercados emergentes e vai para os Estados Unidos e joga o capital para lá, o que fortalece ainda mais o dólar em relação ao real. É claro que o real ele sofreu uma deterioração bastante forte quando comparado a outras moedas de mercados emergentes, mas justamente por todos esses momentos que nós estamos passando de instabilidade, isso é consequência. E nós não vemos o dólar em médio e longo prazo abaixo de 5. Né? É claro que o dólar adora quebrar qualquer previsão, aí o câmbio adora quebrar o que todo mundo tem de projeção, mas, de fato, isso nós não vemos em curto prazo uma queda do dólar, não. Legal, bacana. Não posso só complementar, eu acho que Claro. é um mercado muito difícil da gente prever qualquer tipo de movimento. Eu tive a oportunidade de trabalhar, ou tê-lo como consultor, professor, durante muito tempo, e ele costumava dizer que o mercado de câmbio só existe com uma finalidade no mundo inteiro, que é derrubar o ego dos economistas. Porque qualquer previsão que você faça, a coisa acaba não se concretizando por fatores os mais diversos. E tem uma pergunta aqui também que eu gostaria de voltar, já foi feita há algum tempo, mas sobre a comparação que já foi feita apropriadamente, dependendo do período, que investir em índices de ações norte-americanas tem uma rentabilidade maior do que você investir em gestores específicos. Sobre isso, a nossa observação, minha observação, que isso depende muito do prazo em que você olha para isso. Se você olhar no longuíssimo prazo, mas eu faço o quote aqui, Milton Friedman, né, no longo prazo estaremos todos mortos, então, dependendo do prazo que você olhe, de fato, talvez o índice supere as gestões específicas de especialistas. Não é nossa visão. Nossa visão é que, sim, gestores conseguem se diferenciar do mercado e superar índices com muito mais frequência do que uma visão de longuíssimo prazo. Bom, acho que sobre alocações
A gente teve, se vocês me permitem, a gente tem mais duas perguntas aí. Estou gostando que o pessoal que está assistindo está interagindo bastante. Acho que a ideia da live é justamente essa. Quem tiver dúvida aí ou sugestão, pode mandar que a gente está acompanhando. A gente teve aqui da Gabriela Fernandes, mas e a venda das ações aéreas do Warren Buffett não foi apropriada? Foi apropriada, sim. Quer dizer, isso, a gente fala em ações como classe de ativos, renda variável, né? A indústria de aéreas, né, as aerolíneas, vão ter uma transformação muito radical. Para onde elas vão, não sei. Eu vi hoje um artigo sobre que os aviões comerciais de transporte de passageiros estão começando a serem usados para transporte de metais, não só preciosos, não só ouro, mas metais de uma maneira geral. Quer dizer, ela vai ter que se reinventar. E para onde que ela vai? Muito difícil de prever. Que vai haver uma queda, num primeiro momento, significativa do uso das empresas e que elas vão ter que gastar reservas, se é que elas têm, porque é um mercado extremamente competitivo e eles trabalham sempre com um nível de margem muito pequena. Então, sim, foi apropriado, assim como é apropriado sair de outros setores que eventualmente vão sofrer também. E cabe aqui também colocar um ponto de interrogação grande para aqueles setores que a gente, no primeiro momento, acha que sofreria, e aí a gente pega uma ou outra ação e tem uma valorização muito significativa. Eu entendo, por exemplo, a valorização que a Magalu, né, o Magazine Luiza, ela foi brilhante em ter acolhido outros varejistas e ter subido. Eu tenho dúvidas e não entendi ainda porque Via Varejo subiu tanto, mas também é uma situação de mercado. De novo, nós não somos especialistas em escolher ações, a gente trata como portfólio. Legal, bacana. Pergunta só em complemento, desculpa, Lucas, é bom a gente sempre responder com fundamento para a Gabi, porque a Gabriela ela é uma pessoa com o QI fora da curva, então o ponto aí, realmente, há setores que a gente tem que estar muito atento, que nós devemos estar muito atentos, e que sofrerão impactos, e há outros que serão beneficiados dentro desse ciclo novo que se tem, né? Vinculados à saúde, você também tem vinculados à tecnologia, e você tem justamente outros que são muito impactados, como o turismo, empresas aéreas e alguns de entretenimento. Quer dizer, se você pensa hoje em cinemas, você tem cinemas fechados, você não tem ninguém produzindo conteúdo também para cinema. Quer dizer, quando reabrir cinema, você vai ter o que lá na frente? Pessoas, o namorado vai sentar numa poltrona, vai pular e a namorada vai sentar na outra depois. Você tem um momento aí muito complicado em termos de consumo de serviço de entretenimento, em que tem que se revisitar uma série de fatores. Legal. Desculpa, Lucas, só... Pode falar. Não, eu só queria agradecer aqui, estão me corrigindo, que de fato não foi Friedman quem disse que a longo prazo estaremos todos mortos, foi Keynes. E em minha defesa, eu só posso dizer que hoje todo mundo da escola de Chicago está no momento mais keynesiano possível da vida. Todo mundo pode emitir dinheiro e que Friedman esquece um pouquinho, Keynes equivale. Mas obrigado pela correção de qualquer maneira. Eu vou seguir para uma pergunta aqui da Gleidislene Oliveira, mas que eu já vi algumas outras pessoas fazendo perguntas semelhantes aqui. O Janilton perguntou mais ou menos nessa linha também, que é em relação com essa volatilidade do mercado, qual seria o norte para onde a gente deve enxergar, né, pensando no ponto futuro aí. O Janilton complementou aqui onde alocar os recursos a partir de hoje, né, com essas incertezas. E aí, aproveitando essas aspas aí das duas pessoas que estão participando com a gente, como que vocês enxergam a importância das alocações daquela máxima de visão de longo prazo, né? Como que vocês adotam isso na Logos, como que vocês trazem isso para o dia a dia dos investidores? Pode começar, Edu, por favor? Sim, eu gostaria de trazer um exemplo real aqui, tá? E justamente em momentos de crise, em janelas de crise. Tem um estudo que saiu da Franklin Templeton, por exemplo, falando sobre o crash de 29, tá? Esse estudo, ele mostra que um investidor que tinha a carteira dele em 1929 com uma alocação
40% bolsa e 60% renda fixa, se ele colocou $1.000 em 1929, em 1931 ele tinha $680, ou seja, ele perdeu mais de 30% da carteira. Se ele tivesse saído, ele teria realizado uma perda significativa, inclusive muito próximo ao que nós temos hoje em dia, né, o que nós visualizamos e presenciamos hoje em dia. Mas mantendo estruturalmente a carteira dele alocada como foi proposta, seguindo com esta alocação, ao final desta década, ele teria $1.380, ou seja, cerca de 40% aproximadamente de retorno positivo em termos de visão de performance. Então, quando você vê momentos de crise, todo mundo acha que a crise nunca vai acabar e elas sempre acabaram, né? Então, você acha que é sem fim, mas uma hora vai acabar. E é claro que essa traz outras preocupações muito mais particulares, que é uma crise de saúde também, né? Então, a gente tem que priorizar a saúde. Mas quando você fala sobre o investimento, a crise vai passar, e com esta visão de uma carteira estruturada, como eu dei um exemplo, para longo prazo, isso traz um impacto positivo. O mesmo estudo mostra que na década de 2000 a 2010, por exemplo, mesmo com a crise de 2008, uma pessoa com uma carteira com a mesma estrutura de 40% em renda variável, 60% em renda fixa, ela teve também um retorno positivo ao longo do tempo, mesmo com um impacto forte em 2008. Né? Então, isso se prova ao longo do tempo que realmente a visão de curto prazo impacta muito, o medo de perder no curto prazo impacta muito, e fazer esses movimentos de maneira impensada é muito delicado. Edu Oliveira vai complementar? Podemos seguir. Eu acho que ficou claro, né? Podemos seguir? Ficou. A gente teve mais uma pergunta aqui, chuva de perguntas, isso aí, galera, pode mandar para a gente vai acompanhando aqui. A Karina perguntou como que vocês enxergam a situação fiscal do país, né, pós-pandemia, e como isso pode afetar os investimentos. A situação fiscal, obviamente, é muito delicada, já era muito delicada, daí as reformas aí da Previdência e ainda no governo Temer a aprovação do teto de gastos, né? Então a situação fiscal já era muito complicada, e vai continuar sendo. Só que, neste momento, eu acho que, eu acredito que as necessidades das populações precisam ser atendidas. Então, o fiscal precisa ser cuidado depois, no longo prazo. Ninguém ficou perguntando de onde ia sair o dinheiro para financiar armamentos e aviões na Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos. Imprimiram dólar. E os países vão ter que imprimir moeda no limite, porque o nível de endividamento de todos os países vai subir muito. E isso não vai ser só para o Brasil. Então, eu acho que é uma situação delicada, mas a grande parte da dívida do país é uma dívida em reais. Ou seja, no limite, o Banco Central, a Fazenda pode emitir reais. Não é uma necessidade que existiu em outras crises, quando o grande problema do Brasil era a desvalorização cambial e o endividamento em dólar. Hoje, o endividamento em dólar governamental brasileiro está em 80 bilhões de dólares, que é um número muito modesto vis-à-vis do que já foi no passado. E considerando que as nossas reservas estão em torno de 370 bilhões, efetivamente, moeda forte não é a nossa preocupação de curto prazo. Mas a situação fiscal, voltando para o ponto, sim, é delicada, e eu acho que ela vai ter que se lidar com ela ao longo do tempo. Vamos ter que amenizar esse aumento de nível de dívida ao longo do tempo, uma vez que também todos os outros países vão ter um acréscimo em torno de 10%, 12% da relação dívida-PIB. E aí, Edu, em complemento, quer dizer, você tem a questão das reformas que ainda tem que passar, administrativa, você tem questão de privatizações que devem ocorrer ao longo do tempo, em que isso tende a trazer uma visão melhor sobre o Brasil, né? Mas a questão fiscal em si, como o Edu colocou, a preocupação principal agora é manter as pessoas vivas, porque elas não conseguem trabalhar, manter a população dentro da medida, ali na medida do possível,
com a sua renda ali de R$600 que o governo está contribuindo, está colocando, porque, de fato, é um estado realmente muito preocupante, é uma situação muito preocupante. E o tema de emitir dinheiro, a inflação hoje, né, Edu, não é um tema que preocupa. Por mais que você fale, vai emitir dinheiro, vai gerar inflação. Caramba, inflação, como? Eu estou numa situação aqui que o Brasil está muito aquém da meta da inflação em termos de projeções, você não tem nenhum elemento que possa trazer pressão inflacionária, a não ser um câmbio mais depreciado, um real mais depreciado, mas que isso não tem se mostrado em termos práticos, pelo menos até o momento, e a gente não vislumbra isso em médio prazo. Ótimo. A gente teve uma pergunta aqui do Marco Antônio Lotti, eu vou ler aqui, mas eu vou complementar ela, tá? Ele perguntou, qual a opinião sobre o mercado a curto prazo? Há tendências de melhora ou retorno à normalidade ou temos que reaprender com novas alternativas de investimento? Mas acho que a gente até falou um pouco sobre o assunto, mas eu vou um pouco além. Vocês, a Logos, têm alguma expectativa de tempo para que as coisas voltem à normalidade? Vocês acreditam que a gente consiga ter sair um pouco desse cenário nebuloso em alguma expectativa de tempo? Olha, falar em tempo é muito difícil, né? Eu acho que é a pandemia que vai, e o nível de contaminação é que vai determinar quanto tempo nós vamos ficar em quarentena e depois, muito difícil de dizer o ângulo de crescimento da economia, a retomada da economia. Os primeiros sinais que vêm de lá de fora, mais uma vez, são de que a retomada tem sido muito lenta. Todo mundo que retoma abertura de comércio, abertura de entretenimento acho que acabou, né? Vai ser muito complicado. Aliás, como já foi observado aqui. Mas falar em tempo, quando vai voltar à normalidade, a gente não sabe o que vai ser a normalidade no futuro. A normalidade vai ser redefinida. Agora, a pergunta especificamente, né, quando a gente voltar a atividades econômicas e como é que isso está impactando as carteiras de investimentos, nós acreditamos, mais uma vez, nossa recomendação é manutenção de tudo aquilo que for risco, ações ou papéis de maior risco, talvez olhar com muita cautela, nome a nome, os créditos privados, e temos uma preocupação grande com esse cenário que está totalmente indefinido. Então, o que a gente tem recomendado é um aumento de renda fixa pós-fixada. Nós não recomendamos pré-fixado, pelo menos não a curto prazo, porque a oscilação da curva de juros tem sido brutal. De novo, nunca vi nada igual. Eu operei juros do câmbio por muito tempo, e, assim, são oscilações absurdas, e, então, melhor ficar de fora de pré-fixado, mas sim aumentar pós-fixado, e apesar de não ter nenhuma preocupação com inflação no curto prazo, pode haver alguma retomada no futuro. Então, nós temos recomendado um início de alocação de investimento em papéis indexados à inflação. E quando a gente fala sobre pós, o pós é para ter caixa para oportunidades, tá? E essa oportunidade pode até passar pela pergunta que o Matheus colocou lá atrás sobre imóvel, ou seja, uma pessoa querendo se livrar de um imóvel em que você vê um baita valor e vê que aquilo ao longo do tempo pode se valorizar, você pode ter caixa para isso, ou comprar uma ação específica, ou entrar num produto específico. Então, esse caixa é importante nesse momento, porque momentos de crise é chavão, desculpem, mas gera oportunidade, né? Então, um ponto importante que a gente tem que ter aqui também, Edu, que você colocou, é crédito privado. Pessoal, muito cuidado com crédito privado, tá? Porque todo mundo fala, a bolsa caiu, a bolsa caiu. Ok, a bolsa caiu, mas você tem elementos agora numa crise em que se uma empresa não tiver caixa, ela quebra. Ela quebra e não vai honrar aquela dívida, aquele papel, aquele título privado. Então, a gente tem que ter uma grande preocupação na qualidade do crédito que a gente investe. Então, se você vai investir seus recursos, por exemplo, em ativos vinculados a bancos que possam ter um fundo garantidor de crédito, ali garantindo até R$250 mil por instituição, com um limite até de R$1 milhão por CPF, você pode colocar em LCI, LCA, CDB, assim, e alguns outros papéis que possam estar protegidos pelo FGC. Mas muito cuidado com o crédito privado,
porque nós temos um momento em que é muito delicada a questão do fluxo de caixa para as empresas. E quem não tem caixa e quem não tem fluxo quebra. E quem quebra não honra a dívida. E agora a gente entra num tema interessante, que é a classe de ativos, né? Como vocês estavam falando aí, de renda fixa, pós ou pré. Como é que funciona esse processo da Logos de escolha e alocação dos produtos ali em relação às classes, pensando ali para longo prazo, tá? E aí, complementando a minha pergunta, o César Correia botou uma pergunta aqui no chat para a gente. Sei que o tema é extenso, mas poderiam falar um pouco sobre o funcionamento da matriz de risco? Acho que vai em linha aí com essa minha pergunta, se vocês pudessem explicar um pouquinho. Sim, obrigado pela pergunta também, César. E, assim, nós começamos a nossa definição de alocação em classe de ativos a partir da nossa leitura de mercado e, obviamente, ouvindo o nosso conselho consultivo. A partir daí, nós definimos um padrão de alocação que a gente considera ótima para aquele momento. E daí, para cada investidor, para cada cliente em específico, a gente ou aumenta o lado conservador ou aumenta o nível, ou o arriscado, o nível de risco maior, mas sempre baseado nesses percentuais que a gente define como ótimo em determinado momento. E é uma análise de mercado, análise de conjuntura, análise do próprio mercado financeiro. E avançando um pouco, só Edu pode comentar, mas sobre matriz de risco, o que acontece é que muita gente tem recursos em 3 instituições, 2 corretoras de um banco, 3 bancos, e acha que com isso ele está diversificado. Nada poderia estar mais longe da verdade, porque geralmente as alocações são feitas sem que se olhe a totalidade dos investimentos. Então, mesmo que se direcione os investimentos para o padrão ótimo, diferentes casas vão tender a ter uma sobreposição de risco muito grande. E é isso que uma matriz de risco tenta evitar. Nós temos uma matriz de correlação que mede exatamente a correlação entre os diversos investimentos de um cliente, possibilitando que essa visão macro evite que ele corra o mesmo risco em instituições diferentes, ou na mesma instituição, às vezes, de forma que o nível de risco que ele está tomando seja totalmente inadequado para o perfil do investidor que ele seja. Uma coisa que a gente trabalha muito e que nós vimos e vemos ainda ao longo da carreira, Lucas, é um tema que é o que está dando mais, né? Sempre quem vai investir fala, qual que está dando mais aí para investir? E esse não é o caminho. Justamente, às vezes a pergunta tem que ser, qual que está dando menos? Porque aí eu tenho que... a questão aqui é como é que eu componho isso. Eu ter todos os ativos numa carteira que todos subam no mesmo momento, ou ter na carteira um momento que todos caiam, não é interessante, não é razoável. Eu tenho uma alta correlação, isso não é diversificação. Então, a seleção, além do que o Eduardo colocou, do qualitativo, do que nós conversamos com as assets, de que nós temos o nosso conselho, nós temos uma base de dados de fundos local e internacional que chega a quase 1 milhão de fundos. No Brasil são 17 mil fundos, metade disso é exclusiva, de qualquer maneira a gente monitora também, mas existe uma base de dados que nós rodamos e conseguimos avaliar em que levamos em consideração não só, obviamente, o retorno, mas o risco-retorno, o valor a risco que se tem em cada produto e ver se dentro disso faz sentido colocar na carteira do investidor. Tem investidor que tem papel que não faz sentido, tem outros que eu vou dizer, ok, faz sentido, né? A gente teve uma pergunta aqui que acho que vai bem em linha com o que a gente falou logo no iniciozinho, lá quando a gente estava explicando o papel da Logos. O Theo botou assim, mas não é muito difícil para o investidor para fazer o acompanhamento dos investimentos com contas em muitos bancos? Acho que dá o gancho exatamente para a questão da consolidação de carteira que vocês falaram. Se vocês pudessem falar, talvez fique um pouquinho mais claro. Ótimo. Isso é um dos pilares da atuação da Logos de uma consultoria, exatamente essa consolidação dos portfólios, das carteiras
que um investidor, que um cliente possa ter em diversas instituições. E como ele tem acesso a isso? Hoje ele tem acesso, nós mostramos isso em reuniões mensais, em qualquer momento que o cliente tem interesse, e nós estamos colocando no ar também dashboard, que é uma página na área logada do nosso site, aonde os nossos clientes vão poder olhar no nível de detalhe que ele quiser, quais são os investimentos que ele tem, numa maneira global, na carteira dele, tanto local quanto internacional. Edu? Eu acho que está respondido, eu acho que é isso, e eu gostaria até de colocar também que nós temos em mente fazer essa nossa live agora quinzenalmente, tá, pessoal? Então, por favor, aproveitem, coloquem temas que vocês gostariam de discutir, não que nós gostaríamos só de falar. A nossa intenção, por exemplo, para as próximas lives, nós temos alguns clientes e também amigos que são infectologistas, trazer para a discussão um tema mais específico em relação ao próprio corona, e os impactos também que isso pode trazer ao longo do tempo no dia a dia e também nos investimentos. Então, eu queria colocar justamente para vocês, que eu vou botar aqui no chat os nossos telefones, até para que mandem um WhatsApp, tenham um contato, mandem dentro deste canal do YouTube também as sugestões e dúvidas que vocês possam ter ainda, claro, e não só isso também, pelo Instagram, por quem tem nosso contato, eu vou colocar aqui também os acessos para que vocês possam nos contatar. Lucas, por favor, desculpa, eu te interrompi, só para fazer um wrap-up aqui, porque já estamos com quase 50 minutos, e agradeço porque estamos com 72 participantes no momento, chegamos a bater 80 para uma primeira live, é muito recompensador ter essa quantidade de pessoas, e fico bastante contente com a participação de todos. E o mais importante é as pessoas interagindo, né? De fato, a nossa ideia aqui na live era trazer isso aqui como se fosse um bate-papo informal entre Logos, Orama e os investidores. Como o Edu Correia falou, a gente vai colocar à disposição alguns canais de contato para que vocês passem sugestão de temas. Nossa ideia é tentar fazer quinzenalmente aí as lives trazendo temas de investimentos ou algo que possa influenciar investimentos de uma certa forma. E aí, acho que eu vou para a minha última pergunta do que eu tinha pensado aqui, gente, que como que a Logos consegue aí se beneficiar e beneficiar os clientes trabalhando como uma plataforma aí, puxando sardinha um pouco para o meu lado aqui na Orama, num mercado onde a gente sempre tentou desenvolver bastante coisas específicas para cada modelo de negócio, como o modelo da consultoria, onde a gente consegue disponibilizar os investimentos de acordo com o que a consultoria escolhe, né? A gente tem diversos nichos aí de atuação, e uma das coisas que a gente pensou no início era justamente proporcionar para vocês essa isenção, sendo ali uma boutique de investimento onde vocês escolham e possam escolher para os investidores. Mas como que vocês conseguem enxergar aí valor num trabalho de curadoria que vocês fazem da seleção dos investimentos? Bom, obrigado. Nós temos uma parceria bastante significativa com a Orama, e nós nos beneficiamos de diversas maneiras. Duas principais maneiras, uma é o conteúdo que a Orama disponibiliza para a gente, uma visão de mercado que a gente recebe diariamente, que ajuda muito na nossa formação de opinião e visão de mercado, e também tem dos diários outros estudos mais profundos, com outra frequência, claro, e que também nos ajuda a nos posicionar e fazer as nossas decisões de recomendações. Além disso, a Orama oferece uma plataforma muito intuitiva, muito simples, para os investidores, para os clientes executarem as transações, as compras de títulos, fundos, enfim, o que quer que eles decidam investir. E hoje em dia, ter alguma coisa que é intuitiva é fundamental para as pessoas interagirem com qualquer tipo de mercado. A Orama oferece isso e é uma facilidade bastante para a gente transacionar na plataforma.
só complementando, acho que outro ponto importante nessa parceria que a gente tem aí, Orama e Logos, que a gente até falou um pouco breve lá no início, é em relação ao cashback, né? Parte é como a consultoria não se remunera em relação às operações do cliente, como a gente falou lá no início, se remunera uma cobrança feita pelo cliente, né, pelo share of wallet do cliente ali. A gente, na hora, enxergou e entendeu que era extremamente importante, ainda mais num cenário de juros cada vez mais baixo, reverter parte da receita como cashback para o cliente, né? Eu acho que nesse cenário de juros, tudo que a gente gera ali de receita, seja numa taxa de administração de um fundo, seja num fee de colocação de uma oferta pública, qualquer produto de fato, até numa compra de um CDB, o que seria a receita da Orama, parte disso a gente reverte como cashback na conta dos clientes. Esse é um diferencial de custo. Em média, isso, para se ter uma ideia, quando se propõe uma carteira, uma alocação, isso dá ao ano para o cliente de volta 0,20% ao ano. Se você considerar uma Selic, um CDI, né, que é muito próximo, mas uma Selic aí, gente projetando a 2,75, o impacto é significativo. Legal, aqui. Pode falar. Não, queria só ir para finalizar, uma pergunta aqui. Não, infelizmente a gente não acompanha o mercado de boi. Só aí, repasso. Bom, a gente interagiu bastante, tivemos bastante perguntas aí ao longo da live. Se alguém tiver uma pergunta aí para a gente encerrar, fica à vontade. Surgiu mais uma aqui. Qual o valor atual mínimo do aplicador junto a vocês? Gabriela que mandou a pergunta. Vai lá, Edu. Em tempos de pandemia, a nossa ideia é, na realidade, ajudar as pessoas com qualquer tipo de valor. Nós temos uma definição, mas que ela é muito tênue, de R$1 milhão, mas, enfim, qualquer questionamento ou qualquer colocação ou necessidade de apoio, ajuda, de uma assessoria independente, nós estamos à disposição. Acho que não tem que se falar em mínimo nesse momento. Nosso trabalho é bastante abrangente e a ideia é ajudar todo mundo que nós possamos. Legal. Estamos batendo aí 1 hora de live, acho que conseguimos abordar aí bastante assunto. Se alguém tiver mais alguma pergunta, continua aberto aí. Como o Edu Corrêa falou lá atrás, a gente se coloca à disposição para novos temas. Acho que se vocês conseguirem sugerir alguns temas depois nos canais que a gente vai colocar à disposição, acho que seria bem interessante para a gente trazer em uma próxima oportunidade. Algum? Isso. Muito obrigado, pessoal. Acho que é isso, gente. Queria agradecer a Logos, em nome da Orama aqui. Para a gente é muito válido participar dessa interação com os investidores. A gente quer estar cada vez mais próximo, não só dos nossos parceiros, mas dos clientes deles também, né? Então, me coloco à disposição para a gente fazer próximas rodadas. Eu acho que foi super válido aí a aula que vocês deram para a gente. Obrigado, Lucas, e queria reforçar aqui um tema aqui particular, até se recuperando aí de uma semana ruim de saúde, né? Não conseguiu confirmar ainda o exame do Covid, mas todos os sintomas eram referentes a isso. Então, obrigado pelo apoio, pela parceria também, pela dedicação aí junto a Logos.